Pessoal, sejam todos bem-vindos agora oficialmente em mais uma sessão do Databricks Lakehouse Journey Brasil. Agora falando um pouquinho mais sobre gerenciamento de risco. A gente pode até associar esse gerenciamento de risco mais com o mercado financeiro, mas eu queria propor uma reflexão para que todos olhem para esse modelo, para isso aqui que a gente vai discutir como caso de uso e a aplicabilidade desse caso de uso nos nossos negócios, que vai envolver muito contexto aqui de ciência de dados, tá bom? Além do mais, o mercado em geral sempre está afetando positivamente ou negativamente os nossos negócios. Então, sejam todos muito bem-vindos. Flávio aqui, fazendo essa abertura em nome do time da Databricks. Tem centenas de pessoas envolvidas e apoiando vocês no dia a dia. Isso aqui é parte de um programa para potencializar os nossos clientes, futuros clientes, em falar mais de dados, ciência de dados, com negócio lado a lado, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Relembrando, essa sessão está sendo gravada e será transmitida depois para o nosso canal no YouTube. Daqui a pouco eu compartilho no chat aqui com vocês, pedindo no início que todo mundo se apresentasse no chat, falasse sua empresa, seu cargo. Daqui a pouquinho a gente manda também o nosso grupo no LinkedIn, tão importante quanto aprender aqui com os nossos especialistas, Clécio e Alberto hoje, é se conectar, é fortalecer a nossa comunidade. Tá bom, pessoal? Relembrando, Databricks Lakehouse Journey, uma sequência de eventos para, de fato, te ajudar no dia a dia, para ajudar os nossos negócios a democratizarem o uso de dados e inteligência artificial junto com Analytics nos nossos negócios. Então, temos hoje a nossa sessão Gerenciamento de Risco. No dia 29/11, nós teremos Databricks Lakehouse, como mensurar a eficiência do marketing, tema super legal e importante para os nossos negócios. Talvez seja uma forma mais fácil de traduzir para negócio a importância de dados, de trazer mais inteligência, de trazer mais predição e, naturalmente, prescrição para os nossos negócios. 13/12, como tornar o fluxo de abastecimento de produtos mais eficientes e depois, otimização de preços. Logo depois disso, das festas, a gente já vem com mais eventos, com o calendário de janeiro e, naturalmente, calendários subsequentes. Só para reforçar o nosso compromisso, objetivos do programa, pessoal, compartilhar mais sobre a plataforma Databricks Lakehouse e como você pode, de fato, usar a Databricks como sua única plataforma para dados, analytics e AI. 2, habilitar a aplicabilidade, né, dessas nossas soluções para os nossos negócios e iniciativas. Pessoal, super importante pensar o que a gente tem feito hoje, os insights que a gente vai ter também agora com o Clécio e o Alberto, como a gente pode aplicar isso no nosso negócio. É uma evolução constante. 3, fortalecer a comunidade local de usuários, clientes, futuros clientes e parceiros da Databricks. Por isso que é tão importante entrar no nosso grupo do LinkedIn e falar cada vez mais sobre como a Databricks tem investido no Brasil, como a gente tem investido nos nossos clientes, porque a tecnologia por si só não vai resolver o problema. A gente precisa de vocês, pessoas que estão na ponta fazendo acontecer, e a Databricks como um time estendido para que isso aconteça, tá bom? Seguimos aqui, então. Queria aproveitar esse momento para apresentar Clécio Silva e Alberto Cardoso, são os nossos engenheiros de solução, os arquitetos de solução que vão tocar esse nosso bate-papo. Clécio e Alberto, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo tempo de vocês. E agora tá com vocês. Vamos lá, então, pessoal. Bom, boa tarde a todos. Como o Flávio já me apresentou, meu nome é Clécio Silva, eu sou arquiteto de soluções aqui na Databricks e eu faço parte do time que atende aqui o Brasil. Juntamente comigo está o Alberto. Fique à vontade para se apresentar, Alberto. Olá, pessoal, tudo bem? Alberto Cardoso aqui, um grande prazer. Vai ser uma enorme satisfação aqui acompanhar essa apresentação e apoiar vocês nas perguntas que vocês tiverem. E no final, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, tem um botão embaixo chamado de Q&A, QIA, que você pode colocar qualquer pergunta lá e aí eu vou respondendo. Algumas perguntas mais para frente pode responder ao vivo. Fiquem à vontade aí de fazerem as perguntas do Q&A e outros assuntos diversos vocês podem colocar no chat, tá bom?
Perfeito. Obrigado, Clécio. Alberto, só fazendo um ponto em cima disso, te dei o spotlight aqui para que o pessoal veja que você é um ser humano e não uma inteligência artificial. Pessoal, a gente tem um botão também chamado reações aqui embaixo, ou reactions em inglês. Aqui você pode, à medida que as apresentações forem acontecendo, mandar seu feedback aqui, um coraçãozinho, palmas. Isso aqui ajuda também o Clécio e o Alberto a entenderem como está sendo o bate-papo em tempo real, além, como o Alberto muito bem colocou, Q&A, e vocês podem usar o chat também. Importante usar o Q&A para perguntas e respostas, porque a gente não perde o tracking ali e traz aquelas que são mais relevantes para vocês, tá bom? Dito tudo isso, Clécio, está contigo novamente. Show de bola. Bom, então vamos lá. A grande proposta hoje é apresentar um pouquinho para vocês o que a plataforma Databricks oferece, né, num contexto, obviamente, de ciência de dados, mas principalmente num contexto de gerenciamento de risco. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui um contexto de gerenciamento de risco, um foco um pouco maior em risco de mercado, principalmente em cálculo de VAR. Mas a grande proposta é apresentar um pouco para vocês de quais são as características, né, o que a plataforma Databricks oferece e quais são as funcionalidades da plataforma que poderia ajudar os analistas de risco, ou poderia ajudar as empresas no geral nesse processo, né? Desde a identificação do risco, de você fazer uma série de cálculos complexos, simulações, e até mesmo monitorar esses riscos através da nossa plataforma. E depois eu vou mostrar para vocês no final, a gente vai fazer uma demonstração prática, onde eu vou mostrar o acelerador de risco que a Databricks desenvolveu e ela disponibilizou para que vocês possam utilizar, reutilizar, baixar o código. Então, basicamente, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, esse ambiente, né, esses notebooks e esse código, ele já está disponível para que vocês façam o download também através do nosso site. Eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês depois. Então, eu vou iniciar com a apresentação rápida e, na sequência, a gente vai fazer uma demonstração prática do que a Databricks, a plataforma Databricks oferece para gerenciamento de risco e do que tem dentro ali do nosso acelerador, nesse contexto também de gerenciamento de risco. Quando a gente fala de risco, existem diversos tipos de riscos, né? Então, é muito comum a gente ouvir falar de risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional. E, no geral, esses riscos, né, que eu mencionei, eles são muito próximos ali, quando a empresa tem a figura do CRO, né? Eles são muito próximos ali dessa figura do CRO, teria toda essa responsabilidade do CRO. Mas a gente sabe também que tem riscos regulatórios, né? Trazendo até para o nosso mundo de dados, toda a questão, por exemplo, de LGPD. A gente sabe que, de repente, uma multa ali, né? Uma punição por alguma violação à LGPD, o quanto que isso poderia colocar em risco o negócio, o quanto poderia afetar negativamente o negócio. Tem os riscos relacionados à segurança também. A gente tem, inclusive, visto, né, uma série de ocorrências no próprio Brasil, de uma série de empresas sendo atacadas nesse contexto de segurança. Então, isso é um risco, hoje em dia, é um grande risco também, né? E as empresas têm que procurar, obviamente, alternativas para mitigar esse tipo de risco. Mas se a gente puxar aqui um pouco mais para esse lado, principalmente da linha financeira, né? Se a gente pensar num risco de crédito, é um risco, né, que uma empresa pode ter, principalmente empresas que emprestam dinheiro, que prestam serviços financeiros, serviço de financiamento. É um risco que a empresa poderia ter no momento que ela empresta dinheiro, se ela vai ter o risco, ela tem o risco de não receber, né, aquela quantia que ela emprestou, por exemplo. A gente pensa no risco de mercado, está muito relacionado com possíveis perdas, né, que uma entidade ou empresa poderia experimentar devido a uma variação em índices, por exemplo, na taxa de juros ou no câmbio. Então, são fatores externos ali, indicadores de mercado que poderia, de certa forma, afetar o meu negócio, né? Risco de liquidez também, muito comum as empresas se preocuparem com isso, para que não ocorra ali, por exemplo, um descasamento de fluxo de caixa, para que eu consiga, né, tudo aquilo que eu compro, eu consiga pagar dentro de um prazo que não comprometa o meu fluxo de caixa, que eu consiga
de certa forma, trabalhar ali tanto meu ativo circulante, meu passivo circulante, enfim. E o risco operacional também é muito comum, né, a gente ouvir falar, principalmente questão de, muitas vezes, processos internos, erros ou até fraudes, tudo isso entra aqui dentro desse risco operacional. E o que eu sei, que eu tenho visto, é que, independente do risco que você queira monitorar, que você queira identificar, mensurar, né, e até monitorar, no caso ali, para mitigar esse risco ao máximo que esse risco ocorra, ou reduzir esse risco, no caso, a gente sabe que por trás de tudo isso tem dados envolvidos, né? E não só dados, mas também existe um processo que vai inicialmente ali da identificação. Então, você precisa identificar aquele risco, você precisa avaliar, e muitas vezes essa avaliação ela passa por cálculos, né? Qual que é a minha exposição a esse risco? E aí a gente pode estar falando desde um risco, como eu mencionei, financeiro, ou um risco de imagem, de reputação, ou um risco regulatório, mas qual que é a minha exposição a esse risco? Existe uma série de cálculos que você pode fazer, principalmente dependendo do contexto, e até existe uma série de regulamentação, tem toda a questão de Basileia, enfim, principalmente os bancos, as empresas financeiras, elas são obrigadas a fazer algumas dessas análises. Qual que é a ação que eu vou tomar a partir disso? Como que eu controlo esse risco e como que eu monitoro, né? A nossa plataforma, ela permite que você consiga, né, trabalhar independente da etapa aqui do processo. Você poderia se beneficiar da plataforma DataBricks nesse seu processo de gerenciamento de risco, independente do risco, né, que você esteja ali trabalhando e gerenciando. Só que a gente sabe, trabalhando aí com muitos clientes, que existe uma série de desafios, né, quando você vai trabalhar com dados, principalmente nesse contexto de gerenciamento de risco. O primeiro desafio são os dados em si, a quantidade de dados, né? Muitas vezes trabalhando com um histórico muito grande de dados, eu estou trabalhando com muitas bases de dados, muitos datasets. Vocês já viram aqui, né, nas outras apresentações, principalmente as apresentações aí, nas outras apresentações do Lakehouse Journey, a nossa plataforma ela tem essa capacidade de permitir que você faça toda a preparação dos dados, que você leve esses dados ali para o seu data lake. Mas a gente sabe que trabalhar com muitos dados, e principalmente de fontes de dados, tanto interna quanto externa, né? Se a gente está falando, por exemplo, de um risco de reputação, eu teria que trazer dados, por exemplo, né, de repente de uma rede social, trazer dados de um Twitter, onde é que estão falando da minha empresa, né, de onde eu poderia buscar os dados que poderia me dar uma noção de como é que está a minha marca, de como é que está o meu produto, né, uma análise de sentimento. Então, a gente sabe que para lidar com esses riscos e para gerenciar os riscos no geral, você acaba tendo que acessar dados distintos, dados de diferentes bases, dados internos, muitas vezes até dados externos. O outro desafio que existe nesse cenário, pessoal, de gerenciamento de riscos, é a parte computacional. Então, quando a empresa já está trabalhando na nuvem, né, e tem uma arquitetura totalmente escalável, elástica, ela já está um passo ali, né, adiante, porque quando você está trabalhando com infraestrutura legada, muitas vezes você tem um limite do quanto que você consegue fazer esses cálculos complexos, principalmente simulações. É muito comum nesse cenário você ter que fazer simulações de Monte Carlo e trabalhar com uma série de simulações, e essa questão computacional, não só você ter a elasticidade, né, e a escalabilidade, mas também você ter condições de fazer processamento distribuído de seus dados para se beneficiar de toda essa elasticidade e essa escalabilidade. Outra coisa que é muito comum e que é um desafio, né, é você ter análises intraday. Então, um analista de risco, como é que ele poderia fazer análises ali, né, não só ter processos batch que vão rodar uma vez por dia e aí ele vai analisar sempre o dado do dia anterior, mas como que ele poderia, à medida que os índices de mercado já vão variando ali, ele já conseguisse, imagina se ele conseguisse durante o dia já ter análise, ter uma visibilidade do que está ocorrendo para que ele consiga ter tempo, né, para reagir, para tomar ações mesmo ali durante o dia. E muitas vezes, né, um outro desafio é a questão de trabalhar com algoritmos estáticos, né, com padrões apenas conhecidos, e você muitas vezes não trazer dados alternativos, por exemplo, dados de notícia, ou trabalhar com outros tipos de algoritmos que pudesse, de certa forma, te dar ali uma visibilidade, te ajudar a encontrar novos padrões
padrões que ainda não são conhecidos. Então, a gente tem visto esses desafios e a plataforma Databricks, ela tem uma série de características que poderia te ajudar, né? Poderia ajudar um analista de risco, poderia ajudar a equipe que faz ali o gerenciamento de risco dentro da empresa. Que o primeiro ponto, né? Ela traz toda essa questão da confiabilidade de dados e a gente sabe que isso é crucial. Eu preciso ter a capacidade, obviamente, de trabalhar com qualquer tipo de dado, como eu mencionei. Pode ser um dado externo, um dado interno, pode ser um dado semi-estruturado, né? Ou um dado estruturado mesmo. Mas eu tenho que ter essa capacidade não só de tratar esse dado, mas de garantir que esse dado vai estar com uma qualidade, né? Que eu vou ter confiabilidade e ele vai estar com um certo grau ali de qualidade. A nossa plataforma oferece mecanismos, inclusive, para você monitorar regras de negócio ou regras de qualidade de dados para saber quanto do seu dado está aderente ou não, né? No aspecto de qualidade de dados. Outra característica da plataforma é a capacidade de cálculos em tempo real. Então, a gente viu ali a questão das análises intraday, né? De você, analista de risco, muitas vezes, se ele tivesse a capacidade, por exemplo, de fazer análise durante o dia, de receber os dados por streaming, já esses dados sendo processados, disponibilizados para que ele consiga fazer as suas análises, para que ele consiga reagir mais rápido às mudanças, às variações de mercado. Então, essa é uma outra característica da nossa plataforma, que permite que você consiga trabalhar com dados em streaming, com dados batch, de forma totalmente transparente, né? Outro ponto, né? Como que eu consigo escalar simulações de Monte Carlo aos milhões? Então, aquilo que eu mencionei, essa característica da plataforma Databricks, de estar na nuvem, de permitir que você trabalhe num ambiente escalável, permitir que você trabalhe num ambiente totalmente elástico, e o que a nossa plataforma oferece em termos de motores de processamento, né? Eu vou falar um pouquinho ali, tem o Spark, o Photon, você basicamente consegue atender essa questão das simulações e você consegue, você não precisa limitar, né, o seu histórico de dados ou limitar a quantidade de simulações que você vai fazer somente por conta de uma limitação computacional, mas você tem condições aqui de fazer a análise que você precisa, na granularidade que você precisa e de escalar essa simulação de Monte Carlo aos milhões. Você vai conseguir também fazer uma série de agregações, então o analista de risco, ele, né, você não precisa ter uma visão agregada ali do seu portfólio, de todos os seus instrumentos, mas você poderia ter uma visão um pouco mais detalhada para conseguir mensurar a sua exposição a risco, não somente da sua carteira como um todo, mas você poderia mensurar a sua exposição ao risco de um determinado setor do mercado, de uma indústria, de um país, né? Outro benefício da plataforma é ajudar nessa questão, principalmente do uso de dados alternativos. Isso daqui pode ajudar, inclusive, você a olhar fontes alternativas de dados, né? Como, por exemplo, dados de notícias. De repente, você analisando dados de notícia, percebendo que existe uma tendência muito forte num determinado assunto, aquilo pode significar, né, pode explicar algum comportamento de algum índice de mercado. Então, como é que eu poderia trazer para essa minha análise de risco esses dados alternativos, né, dados muitas vezes até não estruturados, sempre estruturados de notícia? Como que eu consigo trazer? A gente vai cobrir um pouquinho disso. Durante a demonstração, eu vou mostrar também um pouquinho disso. E a gente sabe, principalmente no setor financeiro, né, essa questão de risco é extremamente envolve auditoria, totalmente regulada. A indústria financeira é uma indústria totalmente regulada. Então, você acaba tendo a necessidade de ter uma governança, né? Quando a gente está falando de risco, gerenciamento de risco, em muitos dos casos a gente está falando de criação de modelos preditivos, né? Então, por exemplo, no risco de crédito ali, se eu estiver trabalhando com cálculo de perda esperada, eu vou ter que calcular, por exemplo, a minha probabilidade de default, eu vou precisar de um modelo preditivo para isso. E como é que eu governo esse modelo preditivo? Através da plataforma Databricks, você vai conseguir criar esse modelo? Sim, você vai conseguir treinar esse modelo. Você vai conseguir treinar esse modelo de forma totalmente escalável? Sim, né? De forma totalmente distribuída. Você vai conseguir treinar de forma distribuída. Só que mais do que isso, você vai conseguir gerenciar todo o ciclo de vida desse modelo. Então, desde ali da etapa de treinamento, né, você conseguir documentar quais foram as suas métricas de treino, de validação e teste, qual foi a minha acurácia,
qual foi a minha AUC. Imagina você ter um ambiente, né, ter uma plataforma que permita que você documente essas métricas e não só documente, mas também que você tenha um repositório de modelos onde você vai conseguir salvar esse modelo ali, versionar esse modelo. Você vai ter todo um fluxo de aprovação para você colocar esse modelo em produção e tudo isso documentado. Tudo isso completamente documentado, porque né, quando chegar, por exemplo, uma auditoria, você teria tudo isso documentado dentro de uma plataforma unificada, onde você poderia reportar todos esses indicadores e essas informações do seu modelo. Então, a plataforma Databricks ela tem uma série de características que ela beneficia, né, que ela te ajuda nesse processo de gerenciamento de riscos, tá? E não só isso, né? A gente tem uma série de clientes que utilizam a plataforma Databricks e que ele tem ali experimentado uma série de benefícios. E aí, benefícios no que diz respeito à produtividade. Como é uma plataforma unificada, ela vai permitir que as equipes sejam mais produtivas, né? E também até em redução de custo, principalmente quando comparado com a infraestrutura legada ou até comparado com você trabalhar, às vezes até mesmo na nuvem, mas tem a plataforma Databricks. Os clientes que trabalham com a plataforma, eles acabam tendo bastante savings ali e uma redução geral de TCO. E esse é um estudo até público. Se vocês buscarem aí na internet esse estudo do Forrester, vocês vão ver, né, essas informações aqui que eu estou mencionando e esses benefícios da plataforma. Ok. Eu vou focar um pouquinho, né? A gente está focando um pouquinho nessa questão do risco, né? Como que a plataforma Databricks pode trazer de benefício para um contexto de gerenciamento de risco, mas a plataforma é uma plataforma unificada, é uma plataforma analítica que permite que você trabalhe com uma série de outros casos de uso também, né? Seja a questão de Customer 360, visão 360 do cliente, fraude, Open Banking, Open Insurance, enfim. É uma plataforma que vai permitir, obviamente, que você trabalhe com qualquer tipo de dado, que você defina ali, crie os seus produtos de dados, faça as suas análises avançadas e ela tem flexibilidade para isso. Então, é uma plataforma multi-cloud, né? Como já foi falado até nos workshops anteriores. Basicamente, a nossa plataforma, hoje, ela está disponível na Azure, na AWS e no Google. É uma plataforma totalmente aberta, então ela trabalha com padrões abertos, você não tem lock-in, né? Porque a gente trabalha, componentes que estão lá dentro da plataforma são componentes no geral abertos, por exemplo, tem o Spark lá dentro, você tem o MLflow, tem o Delta, e é uma plataforma totalmente simples, né? Porque vai permitir que você, independente da necessidade de análise que você tenha, se você tiver uma necessidade de criar um modelo preditivo, de data science, você consegue endereçar dentro da nossa plataforma. Se você tiver uma necessidade de trabalhar com dados em tempo real, trabalhar com streaming, você vai poder trabalhar dentro da nossa plataforma. Já com a necessidade de alimentar o seu data lake, automatizar todo o seu processo de ingestão para o lake, você pode trabalhar com a nossa plataforma. Ou, se você tiver a necessidade de expor esses dados, através de dashboards, indicadores, monitorar esses dados, você também consegue trabalhar com a nossa plataforma de uma forma, né, totalmente confiável e com performance, e também de uma forma governada. Então, a gente tem até esse componente, que é o Unit Catalog, que ele permite exatamente essa governança, para que você não só consiga entregar esses dados com performance em uma plataforma unificada, só que também você consiga ter governança na hora de entregar essa informação para quem precisa acessar essa informação, tá? E aí, descendo um pouquinho mais, né, destacando algumas características da nossa plataforma, até antes da gente avançar ali para a parte mais prática, para a demonstração do nosso acelerador, eu acho que vale a pena enfatizar esse ponto. Quando a gente está falando de risco, a gente está falando de, muitas vezes, de análises complexas, de simulações, né, como é o contexto, por exemplo, de simulação de Monte Carlo. E você ter motores de processamento distribuído podem fazer toda a diferença na sua análise, né? Então, dentro da nossa plataforma, a gente tem o Spark. O Spark foi desenvolvido pelos fundadores da Databricks, antes da Databricks, mas os fundadores da Databricks criaram o Spark, né? E a gente tem também o Photon, que é um outro motor que tem dentro da nossa plataforma, que também vai te ajudar a acelerar as suas análises, vai acelerar e se beneficiar principalmente de tudo que há de mais novo no contexto de hardware, né? O Photon, ele é um motor vetorizado que traz, enfim, muitas vezes melhora ali a velocidade
workloads, das análises que você precisa fazer, às vezes 3, 4, 5 vezes quando comparado com o Spark, por exemplo. No aspecto de governança, que é uma outra característica da nossa plataforma, eu estou falando de governança de todo o ciclo de vida ali do seu processo dos seus modelos, né? É muito comum a gente muitas vezes encontrar clientes, né, que tem ali o seu cientista de dados, e cada cientista de dados trabalha no seu ambiente, é responsável muitas vezes por documentar o modelo do seu jeito, etc. E a plataforma Databricks, ela já oferece, né, essa capacidade de você governar todo o ciclo de vida de desenvolvimento de seus modelos. Então, imagine o seguinte cenário: você tem um modelo em produção e você se pergunta, né, pô, mas quem foi que autorizou esse modelo para ir para produção? Ou qual que é a versão desse modelo? Eu tenho outras versões desse modelo. Então, se você utiliza a plataforma Databricks, a gente tem o repositório de modelos, onde você vai encontrar esse modelo que está em produção, você vai encontrar qual que é a versão do modelo, você vai encontrar quais são os estágios desse modelo, né? Inclusive, se eu tenho algum outro modelo que está em estágio de desenvolvimento. Então, o repositório de modelos ele já traz todas as informações, inclusive quem aprovou o modelo para ir para produção ou para ser arquivado, para ir para archive. Você também consegue, né, voltar e ver o experimento que foi gerado no momento do treinamento desse modelo que está hoje em produção. Então, no momento que eu treinei o modelo, quais foram as métricas de treino, né? Qual foi a minha acurácia, minha AUC, se for um modelo de classificação, por exemplo? Quais foram os hiperparâmetros que eu usei para treinar aquele modelo? Quais foram os artefatos? Você pode logar um modelo, um artefato junto com o modelo. Esse artefato poderia ser, por exemplo, uma imagem, como a matriz de confusão, a curva ROC, quais são as variáveis que foram mais importantes ali para aquele meu modelo. Então, você tem essa capacidade de logar artefato também, sem contar a versão do código que você está usando, do notebook, etc. E você consegue chegar, inclusive, a saber quais são as versões de bibliotecas que você usou no momento do treino ali no seu ambiente computacional, porque isso daqui você pode usar, inclusive, para reproduzir essa execução em um outro ambiente. Então, tudo isso é documentado, tudo isso é disponibilizado para vocês, tá? Quando você, através desse processo de governança, quando você está usando a plataforma Databricks. E a gente sabe que para o contexto de risco isso aqui é fundamental, que você tenha toda essa governança para que você consiga ali de forma bem tranquila passar pelas auditorias, né, e mostrar toda essa rastreabilidade do seu processo. E se a gente pensar numa arquitetura, né, a plataforma Lakehouse da Databricks ela é uma plataforma que vai endereçar todos aqueles papéis, né, ela vai endereçar ali né, as tarefas, né, de um engenheiro de dados, de um cientista de dados, de um analista de negócio, de um analista de risco, como é o caso aqui. Por quê? Ela permite essa capacidade de você levar os dados para o Data Lake, vai permitir que você faça análises avançadas, que você documente aqui todos os seus experimentos de machine learning, vai permitir que você também faça análise desses dados, né? Usando, por exemplo, até outras ferramentas de mercado, como Tableau, Power BI. Então, é uma plataforma completa que permite que você consiga endereçar ali os principais casos de uso, tá? Se a gente pensar aqui em eu trouxe duas referências, né, nesse contexto principalmente de risco. Uma é do Banco ABN. O Banco ABN, hoje, basicamente, eles desenvolveram uma série de dashboards de monitoramento de risco. Então, eles monitoram uma série de riscos através de dashboards, através de dados que eles consolidaram, dados que eles deixaram disponíveis no ambiente Lakehouse, no ambiente Databricks, né? Antigamente, eles usavam uma infraestrutura legada, um Hadoop, on-prem, e eles migraram isso para Databricks por toda a flexibilidade que traz, a elasticidade, a performance, e hoje eles acabam monitorando lá, né, são mais de 500 usuários de negócio monitorando uma série de relatórios, e uma série de relatórios no contexto de monitoramento de risco, sem contar os modelos de fraudes, né, principalmente ali dentro de um cenário de risco mais operacional, também que eles implementam dentro da nossa plataforma. Eles tiveram resultado de 10 vezes, né, o time to market. Então, eles hoje conseguem fazer entregas 10 vezes mais rápido do que eles faziam antes numa infraestrutura de um Hadoop convencional.
Tem uma referência aqui também de um banco europeu, não é uma referência pública, então a gente por isso que não tem um nome aqui, mas é também um banco que ele trabalha com a nossa plataforma, principalmente num contexto de gestão de risco de liquidez, onde ele consegue fazer toda a previsão, né, a predição da necessidade de caixa dos clientes. Então, ele consegue antecipar se um cliente vai ou não ter problema de fluxo de caixa. E eles também conseguem fazer eles fazem uma série de análises de otimização do balanço, exatamente para evitar que eles entrem num problema de liquidez, de risco de liquidez. Então, eles conseguem sempre manter os índices de liquidez ali dentro do que eles esperam. Eles tiveram uma redução de custo, né, quando eles migraram para a plataforma Databricks. Eles tiveram uma redução de custo ali na ordem de 20%, e eles tiveram 3 vezes mais ali, né, eles conseguiram fazer entregas 3 vezes mais rápido, time to market 3 vezes mais rápido. Então, aquilo que eu mencionei, né, o fato de ter uma plataforma unificada, você acaba tendo bastante ganho em termos de agilidade. E aí, para a gente entrar para a parte mais prática e para a demonstração, a Databricks também ela desenvolveu aceleradores. E aí eu vou mostrar o acelerador de gerenciamento de risco, mas tem uma série de outros aceleradores. Tem segmentação, tem no contexto de fraude. E o que são esses aceleradores? Então, no fundo, são códigos, como se fossem MVPs. A Databricks pega o código e disponibiliza para você lá através do nosso site. Eu vou mostrar ali na sequência. Então, e qual que é o benefício de usar esse MVP? Quando você vai desenvolver um MVP, claro que tem as características do seu negócio, no geral você pode levar esse tempo aqui, ó, que é essa barrinha laranja. Quando você usa o acelerador da Databricks, você consegue uma economia ali de uns 40%, né? Porque a gente já te traz bastante coisa pronta, ou pelo menos muitas ideias do que você poderia fazer. E claro que você tem que pegar aquilo, adaptar para a sua realidade, para o seu negócio. Mas ele, como o nome diz, ele é um acelerador, ele é um mini MVP que você poderia usar para acelerar a sua entrega nesse contexto. E a Databricks, ela desenvolveu ali uma série de aceleradores. Eu vou mostrar hoje o acelerador de risco. Basicamente, eu vou trabalhar ali com dados de um portfólio. A gente vai montar um portfólio com ações de empresas da América Latina. A gente vai buscar, né, coletar todas as informações dessas ações, o volume negociado por dia, qual foi a abertura, o valor de abertura, o valor de fechamento, a alta do dia, a baixa. Então, nós vamos coletar todas as informações para diversas ações ali que a gente está monitorando. A gente vai buscar também fatores de mercado, a gente vai coletar alguns índices de mercado, a informação diária ali de qual foi, por exemplo, o índice Dow Jones, qual foi, por exemplo, ali o SP500, entre outros. E a gente também, usando essas informações, né, a gente vai criar alguns modelos preditivos, modelos de regressão, que a gente vai conseguir predizer, né, qual que é o retorno da ação dado aquela condição de mercado. Então, esses dados de mercado, eles vão ser nossa variável explicativa e o retorno da ação vai ser nossa variável target. A partir daí eu vou mostrar também um pouquinho que o acelerador já traz ali no aspecto de simulação de Monte Carlo, como que a gente poderia fazer uma simulação de Monte Carlo utilizando esses modelos que foram treinados e simulando novas condições de mercado, para daí, então, a gente fazer um cálculo, né, baseado nesse retorno da ação que a gente vai coletar através da aplicação desse cenário simulado, né, aos nossos modelos. A gente vai fazer um cálculo de VAR e, a partir desse cálculo de VAR, a gente vai fazer um backtesting também para saber se aquele nosso cálculo ele realmente está, se o que a gente está calculando, né, a realidade está dentro daquilo que a gente está calculando, e a gente vai mostrar um pouquinho também essa questão de como reportar de volta esse backtesting, essas análises para órgãos reguladores. Então, o acelerador ele é bem extenso, ele cobre tudo isso. Claro que por conta do tempo, a gente não vai conseguir passar no detalhe, né, por todos os pontos, mas eu vou mostrar para vocês agora onde vocês conseguem baixar esse acelerador, esses códigos, esses dados que eu vou mostrar aqui para vocês, que vocês podem explorar com mais calma aí no seu ambiente. Você pode, inclusive, tentar executar isso utilizando os seus próprios dados, tá? Então, basicamente, se você for no Google e buscar acelerador, né, acelerador Databricks, vocês vão ter
vocês vão chegar nessa página aqui, né? E aqui é uma página que ela explica exatamente o que é o acelerador. Você tem até um vídeo aqui demonstrando esse acelerador. Lembrando que esse é o acelerador, né, de risco, de gerenciamento de risco, mas a gente tem outros ali também na nossa página. Aqui, ó, você já consegue visualizar cada um dos notebooks. Esses notebooks, eles estão até com uma versão mais atualizada do que a que eu vou demonstrar para vocês. Eles melhoraram, eles mudaram algumas coisas ali no acelerador. Mas, basicamente, ele mostra aqui, né? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Como que a gente consegue trabalhar os dados, né? Buscar os dados ali de dados de mercado, buscar os dados das ações, cruzar, juntar essas informações. Como, toda a parte de modelagem, como que a gente consegue criar esses modelos, trabalhando principalmente com paralelismo, como é que a gente faz as simulações de Monte Carlo, então tem aqui um outro notebook que é sequência, como que eu faço o cálculo de VAR e como que eu trabalho com dados alternativos, como que eu trago dados de notícia para enriquecer essa minha análise. Então, o acelerador ele cobre todos esses pontos. E vamos lá, então, vamos começar aqui a nossa demonstração. Então, basicamente, pessoal, como eu mencionei, né, o acelerador ele é extenso. Então, aquilo que eu mencionei, ele é um MVP, mas ele já traz muita coisa interessante, né? Traz que você pode reutilizar. E o primeiro aspecto aqui é a gente criar um portfólio. Então, beleza, estou trabalhando com monitoramento com gerenciamento de risco, né? Principalmente nesse contexto aqui de risco de mercado, a gente vai criar um portfólio ali com algumas ações. Então, o primeiro ponto seria o quê? Definir ali o meu portfólio. Então, aqui a gente tem as ações que a gente vai trabalhar e que a gente vai querer calcular o VAR, né, que é o Value at Risk, né, qual que é a minha exposição máxima ao risco, dado um intervalo de tempo, dado um intervalo de confiança e dado um tempo ali específico que eu estou analisando esse meu ativo, esse meu instrumento. Então, aqui, basicamente, a gente tem as empresas e as ações que a gente vai querer trabalhar, tá? E esse, basicamente, é o meu portfólio. Aqui, o que a gente está fazendo? Existe uma biblioteca, né, do Yahoo Finance, onde a gente consegue ir lá e buscar alguns dados, né? Então, obviamente que no dia a dia você poderia buscar dados do seu sistema interno, né? Mas no nosso caso aqui, a gente vai buscar esses dados ali dentro do Yahoo Finance, dados de ações dessas empresas aqui, que são empresas da América Latina. Então, basicamente, a gente tem essa célula aqui, onde a gente está indo lá buscar dados. A gente está passando como parâmetro aqui qual que é o período que eu quero buscar esses dados e quais são os dados que eu quero buscar. Então, aqui a gente está coletando dados de abertura da Ô, ação. Clecião, só um minutinho. Você Opa. pode aumentar um pouco a fonte aí, por favor? Ah, sim, com certeza. Tá melhor? Opa. Aí, obrigado. Ok. Então, dados o volume negociado dessa ação, qual que é o dado de fechamento. Então, aqui, basicamente, a gente tem uma série de informações que a gente está coletando, tá? Aqui a gente já consegue, inclusive, visualizar essa informação. Então, para cada uma das minhas ações, eu estou trazendo por dia qual foi a abertura daquela ação, o valor de abertura, o valor de fechamento, qual foi o volume de ações negociadas naquele dia, tá? Legal. Uma vez que a gente trouxe os dados das ações, né? Não sei se vocês se recordam, mas aqui, inclusive, a gente pode visualizar, né? Uma ação específica que a gente até criou um widget aqui, ó, onde a gente consegue selecionar uma determinada ação, já visualizar aqui essa série, né, histórica aqui dessa ação, como foi o comportamento, inclusive essa queda aqui da ação dessa empresa específica está muito relacionada com a pandemia, com o início da pandemia, né? Mas além desses dados, os dados de ação, a gente precisa buscar os fatores de mercado também, que eu tinha mencionado anteriormente. Então, para buscar esses fatores de mercado, a gente vai trabalhar com quais fatores de mercado, né? A gente basicamente vai trabalhar aqui com o SP500, o índice Dow Jones e uma série de outros índices, e nós estamos coletando a informação desses índices aqui também por dia, ok? Quando a gente está trabalhando com esses dados, vocês viram que a gente gerou algumas tabelas. Essas tabelas você pode salvar, obviamente, né, em formato Delta, e você consegue ter o versionamento
de todas essas tabelas. Então, principalmente quando você está trabalhando em cenários que você precisa de reprodutibilidade, você conseguir voltar, de repente, à medida que você treinou um determinado modelo com a versão 1 da tabela, você consegue, né, voltar lá na versão da tabela. Se daqui 3 meses você precisar reproduzir exatamente aquele experimento, você vai conseguir voltar naquela versão específica da tabela que refletia, né, os dados no momento que você treinou. Então, essa capacidade do Delta, né, de você ter tabelas Delta aqui dentro da nossa plataforma, de salvar tabelas nesse formato, e já ter essa questão do versionamento automático é algo, principalmente para esse cenário, pode agregar bastante, tá? Então, aqui até então, o que a gente fez? A gente só coletou, a gente foi buscar os dados das ações, a gente foi buscar os dados dos fatores de mercado. Agora a gente vai entrar numa outra etapa, que é a etapa da modelagem. E o que eu pretendo fazer aqui, o que o acelerador está fazendo, né? Basicamente, ele está pegando os dados, que são os indicadores de mercado, e ele está usando esses indicadores de mercado para criar um modelo de regressão que vai prever o retorno da ação naquele dia. Então, como eu tenho os fatores de mercado para um determinado dia, e eu tenho qual foi a abertura e o fechamento da minha ação no determinado dia, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular esse retorno, né? Então, qual que é o fechamento ali dividido pela abertura? Então, a gente vai calcular o retorno da ação e isso vai ser a nossa variável target. E esses indicadores de mercado vão ser a nossa variável explicativa. E a gente vai criar um modelo de regressão aqui para tentar prever. Claro que é algo simples, você poderia sofisticar, você poderia usar um modelo muito mais robusto, sofisticado para essa análise, mas aqui é para você ter uma ideia do que você poderia fazer, do que é possível fazer aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar os dados. Então, aqui a gente está acessando os dados, você tem todo o código aqui disponibilizado, totalmente documentado. Então, aqui a gente está trazendo os dados das ações. Aqui a gente está analisando as variáveis explicativas, né, que são os fatores de mercado, inclusive fazendo uma análise de correlação para ver se existe ali uma multicolinaridade. A gente está vendo até que o índice Dow Jones e o SP500 aqui a gente tem uma alta correlação, né? Então, para esse cenário da demonstração, a gente vai manter, né? A gente vai treinar o modelo com todos esses índices, mas no cenário real você poderia eliminar desses indicadores. E aí a gente vai treinar modelos. Então, para treinar o modelo, a gente precisa criar a nossa base para o treino. E aí, o que a gente vai fazer? A gente está fazendo aqui basicamente um join, onde a gente está pegando os fatores de mercado com dado de retorno das minhas ações, e a gente chega nessa tabela aqui, onde eu vou usar como base para treinar o modelo. Para treinar o modelo, a gente poderia usar uma série de coisas. Inclusive, na nova versão do acelerador, ele já está usando o próprio Spark, o Spark ML, para treinar o modelo. Nessa versão que eu estou aqui, ele está treinando o modelo usando Pandas UDF. Então, para cada ação, para cada instrumento, ele está criando um modelo preditivo novo. E aí, baseado no quê? Baseado nesses fatores de mercado e baseado no retorno daquela ação naquele dia. Então, nós temos nossa variável explicativa e nossa variável target. Então, a gente está criando ali, para cada uma das ações, a gente vai criar um modelo preditivo diferente, tá? E aqui, inclusive, eu estou visualizando, né, para essa empresa aqui, para a Ecopetrol, eu estou trazendo aqui qual que foi a minha curva, né, o meu retorno diário, o log do meu retorno diário, e eu estou trazendo também qual foi o resultado aqui, né, da aplicação do meu modelo. Você vê que o modelo até que ele está tendo um ajuste ali interessante, ele não está fugindo muito ali do que é a realidade ali para uma base de teste, né? Uma outra característica da plataforma, pessoal, que eu falei, é exatamente aquela questão da governança, de você conseguir não somente criar um modelo, treinar um modelo, né? Aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, eu estou fazendo o pitch de um modelo, e eu estou fazendo, né, usando aqui o Pandas UDF. Então, para cada uma das minhas, estou tendo uma função que vai treinar um modelo para cada um dos meus instrumentos. Mas, além de fazer isso daqui, obviamente que algo muito importante é eu governar todo esse processo, eu documentar todo esse processo. Então, aqui, né, e usando um componente da nossa plataforma, que é o MLflow, você poderia
logar o modelo, você poderia logar os artefatos, você pode documentar todo esse processo. E a partir do momento que você treina esse modelo, que você loga, né, esse modelo, você poderia ter, por exemplo, algo como isso daqui, né? Você poderia ter ali o teu um determinado experimento, né? E a partir desse experimento, você poderia visualizar ali quais são as principais as métricas, os artefatos que foram logados com esse seu modelo. Então, você poderia ter visibilidade. Deixa eu só ele carregar aqui. Deixa eu buscar aqui de novo. Você poderia ter visibilidade aqui de todos os artefatos, qual que é, por exemplo, o erro desse meu modelo, né? Então, vou buscar aqui de novo. var. Então, eu poderia, por exemplo, espera aqui, vamos abrir aqui o modelo, o experimento, desculpe. Opa, aqui não. Você poderia ter acesso às suas métricas. Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Pegar algum modelo que eu tenha treinado recentemente. E além das métricas, né, e dos indicadores, você também poderia ter acesso ao versionamento desse seu modelo, né? Então, se a gente pegar esse modelo aqui, o Varclet Silva, você consegue visualizar que eu tenho 4 versões desse modelo. Então, eu posso logar esse modelo, eu vou versionar esse modelo. Aqui eu tenho a data, né, que eu criei esse modelo, a data que eu publiquei esse modelo aqui no meu repositório de modelos, inclusive se a versão está em produção, né, se a versão está em produção, se está em archive ou não. Então, eu consigo ter toda essa documentação e esse registro desses meus modelos. Uma vez que eu tenho esse modelo, o que a gente tem aqui no acelerador, tá? Você tem todo o cálculo ali e a simulação de Monte Carlo. E por que ele está fazendo a simulação de Monte Carlo? Basicamente, pessoal, a gente está simulando aquele cenário de mercado. Então, qual que é o índice Dow Jones? Ele está simulando o Dow Jones, está simulando ali o SP500, aqueles índices de mercado. E a gente vai fazer uma simulação com base em 50 mil cenários, né? A gente vai fazer 50 mil simulações para cada dos instrumentos que eu estou trabalhando. A gente vai considerar um histórico de 90 dias e, baseado nessas simulações, depois a gente vai fazer o cálculo de VAR. Então, a gente vai simular as condições de mercado. Essas condições de mercado, a gente vai usar os modelos que a gente criou, né? Para cada uma das minhas ações, a gente criou um modelo de regressão. Eu vou aplicar essas simulações ali, eu vou entregar isso para os meus modelos, e aí eu vou chegar num retorno. Eu vou chegar num retorno da minha ação, dado aquele cenário simulado, e a partir desse retorno, a gente vai fazer um cálculo de VAR, tá? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai fazer 50 mil simulações. Claro que você pode escalar isso para os milhões, você pode trabalhar com cluster, você poderia trabalhar com toda a parte de processamento paralelo, processamento distribuído. E aqui no acelerador, basicamente, a gente está trazendo ali os dados de mercado, né? E a gente vai usar, obviamente, esses dados de mercado como base para simulação, onde a gente vai fazer ali, executar. E aqui eu tenho todo o processo, todo o cálculo, as análises que a gente está fazendo. E não só isso, e também a gente está distribuindo esses trials para que a gente consiga aproveitar ali todo o paralelismo, né, do nosso ambiente. E uma vez que a gente passa por esse processo, a gente chega aqui no nosso trial, né? A gente chega aqui no nosso aplicação do modelo para esse cenário simulado. Então, eu tenho o retorno da minha ação para um determinado dia, para uma determinada ação, e aqui a gente está agregando também outras informações, que é a indústria, aquela que diz respeito àquela empresa específica, e também o país, né, que diz respeito àquela empresa específica. Uma vez que você chega nesse resultado aqui, a gente poderia já começar a fazer uma série de análise em cima desses dados, né? Então, ali, se a gente pega ali o analista de risco, ele vai ser capaz, né? Ele vai ter a possibilidade agora de trabalhar, de fazer uma série de análises, de fazer agregações nesses dados. Inclusive,
a gente poderia fazer o cálculo aqui, obviamente, né? Então, nós vamos fazer o cálculo do VAR, efetivamente, e a gente vai criar também uma função para fazer esse cálculo de VAR, né? E, basicamente, esse cálculo de VAR, o que ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer qual seria a minha perda máxima esperada, né? Dado o intervalo de confiança ali, por exemplo, de 95% e dado a volatilidade de um determinado período ali que eu estou fazendo o meu estudo. Então, aqui o acelerador está mostrando como fazer esse cálculo de VAR também e está mostrando como que um analista de risco ele poderia explorar esses dados, né? Inclusive fazendo agregações. Então, como é que está a minha exposição ao risco para uma determinada ação, tá, né? Numa determinada série ali de tempos, como o que está acontecendo, né? Tá ocorrendo uma degradação dessa minha exposição ao risco, enfim. Então, você conseguiria fazer uma série de análises, inclusive analisando como que está a sua exposição por país, né? Como que está a sua exposição por indústria. Então, como a gente tem ali outras variáveis, né? Na nossa base, a gente consegue ver, putz, olha, aqui a gente já consegue visualizar, por exemplo, que no país aqui, principalmente após a pandemia, aqui no Peru, a gente está tendo uma exposição maior ao risco e considerando esse portfólio, e também aqui, principalmente nas indústrias de mineração, a gente também está tendo uma exposição maior ao risco. E aí, a gente consegue entrar exatamente num cenário onde você conseguiria, por exemplo, trazer dados alternativos, ou trazer dados, por exemplo, de notícias, e até existe um site bem interessante, né, que é esse GDelt aqui, onde você consegue ter dados de notícias do mundo inteiro e dividido, classificado já por assunto. E existe uma biblioteca que você pode instalar e você pode buscar esses dados de notícia classificados por assunto, como foi o que foi feito aqui. Então, a gente está trazendo dados de alguns países, classificado por assunto, né? E aqui a gente está definindo exatamente qual é o assunto que a gente quer. E a gente consegue, obviamente, então aqui eu estou trazendo, por exemplo, dados do Peru no assunto de mineração. E aqui a gente consegue visualizar, por exemplo, se está tendo uma tendência de alta ou baixa desse assunto específico. Por que isso é interessante? Vocês viram ali que a minha exposição ao risco, né, principalmente no setor de mineração, aumentou. E no país, Peru. Então, se a gente vê que está tendo uma tendência muito forte aqui em assuntos, né, em notícias referente a esse tópico, de repente isso pode indicar, isso pode trazer uma informação bastante relevante para o analista de risco, que ele pode antecipar algumas tendências, né? Ele pode antecipar uma série de tendências de problemas que pode estar ocorrendo. Nesse caso aqui, até um cenário real, onde, né, com o início do lockdown, ali bem naquele início da pandemia, esse setor de mineração ali ele foi extremamente impactado. E isso, obviamente, fez com que aumentasse a exposição de risco, principalmente dos papéis relacionados àquelas empresas. Então, você consegue, agregando esses dados, né, esses dados de notícia, você consegue ter mais flexibilidade nas suas análises. Principalmente o analista de risco, ele poderia ter mais flexibilidade nas suas análises. E aqui, a última etapa é a questão do backtesting, né? E principalmente para estar em conformidade ali com o Banco Central, tem toda a questão também de Basileia, o acelerador ele também mostra como que você poderia fazer um backtesting, principalmente num cenário de VAR, tá? E ele mostra aqui, por exemplo, qual que é o retorno da sua ação, qual que foi o VAR, né? Qual que foi o cálculo de VAR que você fez, e ele mostra ali se está dentro ou não do que você tinha previsto, né? Em termos de perda máxima esperada, o teu retorno real. E com isso, você consegue, inclusive, gerar análises aqui para saber, né? Se você está dentro ali ou se você, em alguns momentos, você errou, né? Ou a tua exposição ao risco foi maior do que o que você tinha calculado ali com o seu cálculo de VAR. Dependendo da quantidade que você, né, que você sai fora desse cálculo que você fez inicialmente, você tem que reportar essas informações ali para o Banco Central ou para um determinado órgão regulador. Então, o acelerador, pessoal, obviamente que a gente não conseguiria, né, a gente não tinha tempo hábil para explorar ele no detalhe, mas a nossa proposta hoje era mais mostrar para vocês que existe esse acelerador
e que ele está disponível. Vocês podem vir aqui, baixar, fazer download de todos esses códigos, né, todos esses notebooks que eu mostrei para vocês. Inclusive, pode tentar aplicar isso aos dados de vocês, ao processo de negócio de vocês. E a nossa ideia era mais fazer esse overview aqui e mostrar que a plataforma não só ela pode ser utilizada nesse contexto de risco, mas que também já existe até, inclusive, coisas prontas e disponíveis para que vocês possam utilizar aí no seu dia a dia, tá? Então, da minha parte, é isso, Flávio. Show de bola, Clecião. Obrigado. Eu vou trazer aqui, na verdade, o Alberto, porque, pessoal, o que a gente vai fazer agora bem rapidinho para a gente poder passar por todos os pontos que nós nos comprometemos. A gente tem algumas perguntas que foram feitas. Alberto, está contigo para a gente tentar sintetizar, trazer as perguntas para o Clécio, o Clécio poder responder. E aí eu volto só para finalizar e também convidar todos vocês e já compartilhar o nosso próximo evento, tá bom? Alberto e Clécio, está contigo. Valeu, eu vou fazer uma perguntinha assim que, na verdade, me ocorreu aqui. Clécio, por gentileza, relacionado ao MLflow, que tinha lá o registro de todos os experimentos, você consegue, então, disparar vários experimentos ao mesmo tempo para poder ele tirar várias métricas diferentes sobre essa análise de risco. Você pode explicar rapidinho um pouquinho sobre isso, por favor? Não, com certeza, Alberto. Você tem, quando você está utilizando o MLflow, né, e principalmente essa parte de tracking aí, de rastreabilidade dos seus experimentos, você pode trabalhar, né? Você pode documentar esses modelos um a um, chamando ali o MLflow. Só que você também, né, principalmente se está trabalhando com tuning de hiperparâmetros e com funções, você poderia também ter, né, registrar uma sequência de modelos que são treinados. É muito comum, principalmente no cenário que você está usando, está fazendo otimização de hiperparâmetros, você ter essa característica de, né, para cada combinação de hiperparâmetros, você está treinando um modelo diferente, o MLflow ele já poderia estar fazendo track e rastreando todos esses experimentos de uma só vez. Fechado. E rapidinho, só para fechar, e depois que esse modelo está pronto, como é que funciona essa parte de exposição da API, como é que funciona o consumo para as áreas, rapidinho, para a gente explicar para o pessoal aqui? Não, show de bola. E isso é até um grande benefício da nossa plataforma, né? A integração e como os profissionais podem trabalhar de forma integrada, porque a partir do momento que o cientista de dados ele treina um modelo, o engenheiro de machine learning ele facilmente consegue pegar esse modelo e usar num pipeline de engenharia de dados. Então, hoje, ali dentro do próprio da próprio repositório de modelos, quando você clica no modelo que está registrado, você tem um botão que você consegue dizer, olha, eu quero usar esse modelo para inferência. E ele já te traz ali toda a forma, né, tudo que você poderia utilizar para chamar esse modelo. Basicamente, com uma linha de código, você consegue chamar esse modelo, criar uma função e a partir dessa função, você poderia aplicar isso numa tabela, num dataset, criar uma coluna nova com o resultado daquele modelo e automatizar todo esse processo num pipeline ali de engenharia de dados para que ele fique rodando, seja num processo de streaming, né, fica ocorrendo de forma de streaming ou até você fica aplicando esse modelo nos seus dados no processo batch também. Bem, muito obrigado. Flávio, com você de volta. Show de bola. Eu queria agradecer, Alberto, queria agradecer. Vou tirar uma foto de vocês aqui. Pessoal, o quanto essa sessão foi legal, deixa a sua reação aqui. Como você resume essa sessão para você? A gente vai tirar aqui um screenshot, postar lá no nosso LinkedIn. Então, usa o botão reação aqui, até para saber se o Clécio mandou bem, se o Alberto aqui nas perguntas também ajudou. Excelente, ó, o pessoal acho que gostou, hein, Clécio? Acho que o Marcelo Salles está vendo aqui a sua apresentação, isso é ótimo, hein? Boa. O pessoal levantou a mão. Pessoal, como a gente está num ambiente de webinar, onde é mais unilateral a conversa, onde a gente fala e vocês ouvem, vocês querem mandar no chat aqui, aqueles que querem fazer qualquer tipo de comentário. Nesse meio tempo, o que eu queria trazer para vocês? Nós teremos o nosso próximo evento, tá bom? Que vai acontecer no dia 29 de novembro, às 17 horas, que vai ser Databricks Lakehouse, como mensurar a eficiência do marketing. Bate-papo que vai ser super legal, de altíssimo nível, dessa vez com a Lívia e com a Camila, duas das nossas arquitetas de solução.
bate-papo muito de alto nível, todos estão convidados. E nesse meio tempo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que achou dessa sessão? Opção 1, muito boa, vários insights para aplicar em meus projetos. 2, foi diferente do que eu esperava. Temos alguns pontos aqui a ligar para vocês, entender o que pode acontecer de melhora para as próximas. Mais importante, pessoal, eu queria ouvir esse feedback de vocês. Nosso time vai, enfim, mandar uma mensagem, entrar em contato. No final do dia, a gente quer fortalecer a nossa parceria, a gente quer poder investir nos nossos clientes, a gente quer poder, de fato, ajudar a democratizar dados, inteligência artificial e analytics dentro das nossas operações, porque no final do dia, isso traz vantagem competitiva para todos nós, como negócio e como indivíduos em nossas carreiras. Obrigado pelo tempo de todos vocês. Estou finalizando essa nossa enquete, tá bom? Em 10 segundinhos. Obrigado novamente, Clécio, obrigado, Alberto, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado, Bárbara, todo o time da Databricks envolvido, né, nesse programa, nessas iniciativas, e a gente segue firme e forte com o nosso próximo evento. Então, até mais, pessoal, um abraço em todos vocês.